Eu terminei de organizar o segundo trabalho de vocês essa semana. E o segundo trabalho de vocês, como eu prometi, vai ser construído em cima do primeiro trabalho, tá? Então, eu espero que quem esteja aqui quem esteja tipo, acompanhando a aula esteja fazendo os trabalhos, porque vai ser de suma importância, uma vez que eu vou usar os trabalhos para avaliar vocês. Ou então, no final, quem não tiver feito nenhum trabalho, eu faço 2 provas assim, ó. E aí acabou, tá? Corrige a prova, nota seca, bonita, eu preciso avaliar. É... Vou fechar a janela aqui para ver se reduz um pouquinho o barulho. Melhorou o barulho ou vocês estão escutando o rapaz gritando lá embaixo ainda? Boa. Dava para escutar ele antes? Dava, então pronto. Eu tô de fone de ouvido, eu escutava ele de fone de ouvido. E esse fone de ouvido é aquele fone caríssimo, de última tecnologia, da Multilaser. É. Nada, mentira, eu acho que esse fone aqui deve ter sido um R$19,99. Ou R$9,99. Aquele que só presta mesmo os ímãs quando quebrar. Bom, vamos lá. Então, o trabalho vai ser um trabalho construtivo. A gente vai fazer o trabalho em cima do trabalho. Qual vai ser o próximo trabalho? O próximo trabalho, eu vou passar para vocês 2 trabalhos primeiros. Ou seja, o seu não vai estar envolvido. Você vai receber 2 trabalhos de outros alunos e esses 2 trabalhos vocês irão corrigir. Sim, vocês vão avaliar o trabalho do coleguinha. E vocês vão dar uma nota para o coleguinha. Tá? Importante. Mas não vai dar nota sem justificativa. Vocês vão fazer uma explicação do porquê que o trabalho do coleguinha vale aquela nota. Eu vou colocar os critérios: clareza, blá blá blá. E muito importante, nessas últimas aulas, a gente tem aprendido lógica, certo? Então eu vou querer que na demonstração do trabalho do amiguinho, vocês identifiquem quais são. Deixa me fugir a palavra agora. Quais são as premissas? A dedução lógica dele a partir das premissas faz sentido? Ou ele fez alguma coisa do tipo assim? é, Ou ele fez alguma coisa do tipo assim? Não sei. Está chovendo hoje, certo? E amanhã vai fazer sol. Então a cloroquina funciona. Eita. Tá? Alguma coisa que uma coisa não implique na outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? A premissa deles eram consistentes ou ele deixou de considerar premissas importantes? Porque lembra que nos exemplos da aula passada, eu mostrei para vocês que você pode ter um conjunto de premissas que é verdade e a sua conclusão ainda ser falsa, tá? Mas isso acontece quando você tem premissas que não foram consideradas na análise do problema. Tudo bem? Então, para esse tipo de situação, você, como especialista da área, tá? Você tem que levar em consideração todas as premissas e então avaliar o trabalho do amiguinho. Entendeu? Eu escrevi um textozinho e devo divulgar ainda esse fim de semana, essa semana para a próxima e vai ser o mesmo processo. Vocês vão ter uma semana ou duas para estar realizando o trabalho. São, de novo, 2 trabalhos. Você vai corrigir o trabalho de 2 alunos, tá? Eu apaguei o nome de vocês, então não precisam ficar com vergonha aquelas pessoas que sabem que fizeram um trabalho cagado, porque tem uns trabalhos ali que eu vi que vocês fizeram, viu? Tá merda. Olha, eu sorteei aleatoriamente, eu não escolhi as pessoas que iam ficar com o trabalho, não, mas tem uns carinha que fez um trabalho que eu vou ser sincero. Agora já teve uns 2 que eu olhei lá, acho que o cara se garantiu, viu? Então, vai ter muita sorte quem pegar esses trabalhos aí, porque vai ser muito fácil de corrigir. Um tá muito bom e o outro tá muito ruim. Então, vão ser fáceis de corrigir. As provas fáceis de corrigir dos professores. Quando o aluno fala bem, escreve bem, a prova é fácil de corrigir.
rapidamente você termina a correção porque está claro que o aluno estava fazendo, ou quando o aluno não faz nada. São provas muito rápidas e fáceis de corrigir. Beleza? De novo, o trabalho eu vou estar passando no decorrer da semana que vem. Essa semana eu não vou conseguir passar, porque a semana já acabou. E na semana que vem eu devo passar ele. E aí vocês vão ter uma semana, 2 semanas no máximo para estar entregando esse trabalho. E é importante que vocês façam esse trabalho, porque o terceiro trabalho vai ser em cima do segundo trabalho. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? A gente pode começar a aula de hoje. A aula de hoje é do tamanho da cabeça do alfinete. É bem curtinha, só para a gente finalizar a partezinha de lógica. Bom, se ninguém tem perguntas, então eu vou começar a aula de hoje. Alguém falou alguma coisa? Não. Ah, não, o cara tá falando ainda lá embaixo. Bom, se vocês começarem a ouvir muito o rapaz falando lá embaixo, aí vocês me falam que eu fecho a janela de novo. É porque aqui tem uma... Eu tenho apenas uma escolha. Ou eu morro de calor e vai ter esse barulho. Se bem que eu não sei se vocês estão escutando barulho de martelo também. Bom, vamos começar então a aula de hoje, já que vocês não têm dúvidas. Todo mundo... Putz, Gabriel, foi mal. Esse daí eu não tenho o que fazer. Que é ofícios do home office. O pessoal fica fazendo... É o horário de departamento que eles podem fazer barulho. Aí, coincidentemente, o horário que termina deles fazer barulho é o horário que acaba a aula. Ainda bem. Então pronto. Porque tá me incomodando. Bom, então vamos lá. Vamos começar lembrando algumas coisas. Tá, vamos começar lembrando as leis que a gente aprendeu de lógica da aula passada. Primeiro, as leis de Morgan, tá? Nas leis de Morgan, a gente aprendeu que essa expressão, essa fórmula, é equivalente a essa fórmula. E como é que a gente aprendeu que duas fórmulas são equivalentes? Elas são equivalentes, tá? Se as mesmas valorações que eu dou para as nossas premissas aqui têm o mesmo resultado na fórmula que as mesmas valorações aqui. Para utilizar isso, a gente fez uma coisa chamada tabela verdade. Tudo isso a gente viu na aula passada, que na verdade foi há 14 dias atrás. Tá? Então, eu tenho aqui todas as fórmulas, P e Q. Eu vou começar com as atômicas, que é não P, não Q, não P, perdão. Isso aqui é mais para vocês relembrarem, P e Q. Aí depois eu venho não P e Q. Depois eu vou escrever não P ou não Q. Então a gente começa com todas as valorações, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Repara que isso aqui vira exponencial muito rapidamente, né? Se eu tenho 4 fórmulas, já dá 2, 4, 8, 16 linhas. Tá? Então isso daqui se torna... Bom, é de cabeça para baixo, falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Tá bom? Então, esse daqui é a negação da primeira. Agora eu venho para esse daqui, P e Q, verdadeiro, P e Q, falso, P e Q, falso, P e Q, falso. Depois eu vou para essa daqui, que é a negação dessa daqui. Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E agora a gente vai para esse daqui. Esse ou esse, falso. Esse ou esse, verdadeiro. Esse ou esse, verdadeiro. Esse ou esse, verdadeiro. Então, olha só. Essa é a primeira fórmula. E essa é a segunda fórmula. Tá? Então, é assim que a gente mostra que as duas fórmulas são equivalentes. Existe só essa forma? Não. Tá bom? A gente vai já ver uma outra forma de mostrar que duas formas são equivalentes. Mas a primeira é através realmente do trabalho braçal, que é a tabela verdade. Tá bom? Então, a primeira lei de Morgan,
diz que essa expressão, a negação do P e Q, é igual a não P ou não Q. A próxima é que a negação de P ou Q é igual a não P e Q. Repara que ele distribui o negativo e inverte o conectivo, tá? Nós temos as leis da comutatividade, que fala que tanto faz você perguntar A e B ou B e A, ou P ou Q ou P, certo? Então, comutatividade simples. E, seguindo a nossa lógica, temos a associatividade, que ele fala o quê? Você pode simplesmente, se você tem P, I, Q e R, você pode começar a avaliar da forma que quiser. E aí, aquela lei do lesado, eu falei que tinha um parênteses a mais na última aula, e eu esqueci de tirar o parênteses a mais. Legal. Bom, a mesma coisa fale para o ou, tá bom? A próximo conjunto de leis que a gente vai revisar, a gente viu tudo isso na aula passada, tá? É as leis de idempotência. A lei de idempotência é onde você reduz a sua fórmula, certo? Nós temos P e Q é equivalente a só P. Essa aqui é a mais óbvia. Da mesma forma, P ou Q é equivalente a só P. Tá? Bom, as leis da distributividade, a gente já teve comutatividade, associatividade, a próxima é distributividade, que diz que se eu tenho P, I, Q ou R, certo? Isso é equivalente a eu fazer essa distribuição, tá? Repara que a distribuição joga o I para dentro e o OU para fora. O que me deu uma ideia quase agora, pera. Dê um segundo aqui, eu vou já explicar qual foi a minha ideia. Oh, que ideia legal, Manúvulo. Bom, vamos fazer. E a próxima são as leis da absorção, que ele fala que se eu tenho P ou Q e P e Q, então, isso é equivalente a P, e a mesma coisa P e P ou Q é equivalente a P. Tá? Como é que você prova isso? Pela tabela verdade. Existem só essas duas formas de provar? Não. Porque, pensa bem, vamos voltar aqui para as leis de Morgan, rapidinho. As outras leis, elas parecem muito intuitivas, vocês concordam? Só que a lei de Morgan, ela é mais ou menos intuitiva. Em que sentido mais ou menos? Eu pensaria que eu poderia distribuir a negatividade, mas a primeiro momento eu não pensaria em inverter esse ou. Tá? Talvez com um experimento mais longo eu me tocaria na ideia de inverter. Mas não é o caso, não é algo que salta aos olhos. E aí eu pergunto para vocês, então como é que a gente acha essas formas equivalentes? Bom, a grande sacada aqui é assim, se eu tenho um A, esse A eu te digo que é igual a 2. Perdão. Eu te digo que é igual a B. E eu provo que B é igual a C, isso aqui diz pra gente que A é igual a C. Certo? A gente vai usar a mesma coisa. Eu tenho uma fórmula, eu vou sair fazendo um caminho de equivalência entre elas, até chegar em uma fórmula que eu acho que é uma fórmula mais que suficiente para o que eu quero usar. Pergunta, esse caminho vai ser único? Não, a gente vai já discutir sobre eles. Vamos fazer esse exemplo. Ah, tinha um da dupla negação que eu esqueci. Vamos fazer esses exemplos aqui, que eu até fiquei devendo na aula passada. Eu ia fazendo o papel, acredita? Bom, vamos começar com esse aqui, que é o não P ou não Q. Vamos olhar qual fórmula eu posso utilizar nesse jovem rapaz. Eu tenho não P ou não Q. Vamos voltar aqui. Eu vou fazer primeiro, usar a lei de Morgan nele. Vou escrever ele aqui em cima. Para fazer o quê? Eu vou distribuir essa negativa. Vocês lembram como é que funciona a distributividade? Olha, esse símbolo é de equivalência, tá, gente? A distributividade, eu repito as premissas, inverto o conectivo, que é a primeira lei de Morgan, e voilà.
Bom, só que aqui eu tenho uma outra coisa, que é a dupla negativa. Então, isso daqui fala que não P e o Q. E Q. Pronto. Então, essa fórmula é equivalente a essa fórmula. E como é que a gente fez? Eu mostrei que essa fórmula é equivalente a essa fórmula é equivalente a essa. Então, essa fórmula tem que ser equivalente a essa. Beleza? É assim que vocês vão obter. Professor, sempre vai saltar os olhos assim? Não necessariamente. Só vai existir um caminho para fazer isso? Não. Para mim sair daqui e chegar aqui, eu usei lei de Morgan, dupla negatividade. Alguém poderia usar outras. Alguém poderia chegar em outras fórmulas. Alguém poderia querer parar aqui. Tudo depende em qual é o seu objetivo final. No que é que você está atrás. Bom, vamos fazer embaixo. Olha só. Aqui embaixo, eu poderia fazer de duas formas. Eu vou mostrar as duas formas. A primeira forma, eu vou usar o que eu acabei de descobrir. Certo? Então, na primeira forma, isso daqui é equivalente a não P e Q, certo? Ou Q. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para vocês verem um negócio interessante, ó. Cadê? Olha só esse cara aqui, ó. Ele está dizendo P ou P e Q é equivalente a P. Bom, pode parecer estranho, mas se eu escrever dessa forma aqui, ó, Q ou Q e não P. Vocês concordam que esse cara é exatamente esse cara aonde eu troquei P por Q e Q por não P? Concordam? Good. Então, esse cara aqui é equivalente a Q. Olha só, vamos para cá. De novo, ó. Q ou Q ou P ou Q e não P. Então, esse cara todinho aqui, ele é equivalente a Q. Se eu não cometi nenhum erro besta... eu cometi um erro besta. Qual foi o meu erro besta que eu cometi aí? Você trocou o... Eu troquei isso aqui, não foi? Uhum. Esse I era É. para ter se tornado um O. Eu cometi um erro besta aqui mesmo. O erro foi esse daqui, tá? Eu quis usar isso daqui, é equivalente a isso daqui, mas ele só é equivalente se eu tivesse um ou aqui. Ó, minha leseira. Viu? Ó, falta de atenção. Então ignorem isso daqui por um momento. Mas é interessante, porque se fosse um ou, eu teria dito que essa expressão inteira no lugar do ou seria equivalente ao quê? Bom, tá, eu não podia usar aquilo. Então vamos fazer. Agora vocês são filha da mãe, vocês devem avisar lá no começo. Então deixa eu fazer isso aqui de outra forma. P, I, Q, não Q, ou Q. Bom, vamos começar então, já que não deu para fazer aquilo do jeito que eu queria, vamos usar essa mesma estratégia nesse primeiro termo aqui. Isso aqui é equivalente, eu vou trocar só esse trechinho da fórmula por o trecho que eu quero. Qual o trecho? Eu vou fazer a dupla negativa. A negativa é não P ou não Q. Ou Q. Bom, aqui eu tenho uma dupla negativa, a mesma coisa que aconteceu ali. Então eu vou ter que isso aqui é não P ou Q ou Q. Agora eu tenho posso usar a associatividade. E a associatividade vai dizer que eu posso fazer primeiro avaliar esse ou entre esses dois Qs e depois esse ou com resultado. Então isso aqui é equivalente a ou P, não P ou Q. Ufa. Tá, agora eu sei que tá certo. Vocês entenderam? Eu só utilizei as leis de Morgan. Então eu mostro que essa expressão nada mais é do que a expressão do lado direito. Bom, vamos tentar verbalizar isso de alguma forma? Vamos dar um exemplo, certo?
Deixa eu pensar em um exemplo. Eu vou tentar criar isso de cabeça. Então pode ficar estranho no primeiro momento, mas aí vai ser legal porque vocês podem me ajudar a aperfeiçoar isso. Então vamos pensar então que o P, tá? O P é vou comer frango. Eu tô de dieta, tá, gente? É por isso que eu só peço em comida. Que é vou tomar suco. Quem já fez dieta sabe como é que é. Você já pensa em comida normalmente, quando tá dieta, você pensa em comida direto. Tá? Então, o que quer dizer essa expressão verbalmente? Tá? Verbalmente, utilizando essas premissas. Essa expressão, ela quer dizer o seguinte: vou comer frango ou não tomar suco. Pode parecer meio desconexo, mas é isso que está dizendo. Vou comer frango ou não tomar suco. Ele está dizendo que ou ele não toma suco e está satisfeito, ou ele come frango, certo? Ou ele come frango e está satisfeito. Ou ele pode comer o frango e não tomar o suco e também está satisfeito. Tá bom? Só que a gente está fazendo a negação disso. Então ele está dizendo: eu não vou, certo? Eu não vou. Agora eu não sei como é que eu falo isso. Eu não vou comer frango. Eu não sei como é que eu verbalizo isso. Seria eu não vou. Como é que vocês verbalizariam essa expressão toda? Ou eu não vou comer frango, ou eu vou tomar suco. Bom, do jeito que você falou, foi essa daqui que você falou. E vou tomar Foi. suco, não? E vou tomar suco? E Vou tomar suco nesse caso, é verdade. Bom, a forma que você falou, eu não vou comer frango e tomar suco, foi essa resultante aqui. Certo? Mas aqui, olhando para essa expressão aqui, eu sei que dentro quer dizer eu vou comer frango ou não tomar suco. A negação dela seria, se eu fosse expressar isso verbalmente, seria eu não vou deixar de comer frango ou não tomar suco. Certo? Eu acho que seria mais assim. Eu não vou deixar de comer frango ou não tomar suco. Fica melhor. Fica melhor assim, eu acho. Faz sentido, né? Só que olha só a frase de novo. Eu não vou deixar de comer frango ou não tomar suco. O que você está dizendo faz muito mais sentido quando você fala dessa forma aqui agora. Eu não vou comer frango e tomar suco. De novo, eu não vou deixar de comer frango ou tomar suco. Ou não tomar suco. E a outra é eu não vou comer frango e tomar suco. Faz sentido. Mas ainda falta 1 hora para comida. Respira. Para falar de fome, que eu tô falando de novo, dieta assim, é uma fome contínua. Bom, vamos para esse segundo aqui. Esse segundo exemplo aqui, ele fala o seguinte: eu não vou. Essa expressão de dentro. Fica mais difícil agora. Essa expressão de dentro. Eu não vou. Eu vou comer frango e não tomar suco. Certo? Fica até melhor. Ele não vai comer frango e não tomar suco. Certo? Fica bem melhor mesmo. Ele não. Desculpa. Ele vai comer frango e não tomar suco. A negação dessa expressão aqui, que a gente fez bem aqui, ó, que dá isso aqui, ele está dizendo que ou ele vai comer, ou ele não vai comer frango,
ou tomar suco. Ah, faz muito mais sentido. Certo? Ou ele vai comer só frango. Ou tomar só suco. Certo? Então, essa expressão inteira, ele diz que é equivalente a ele dizer ele não vai comer frango ou tomar suco. Ufa! Bom, por que eu estou tendo esse trabalho de fazer essas traduções literais? Porque, gente, essa lógica, ela não veio do chapéu. Não foi alguém que acordou de manhã cedo e falou assim, gente, eu acho que a vida dos concurseiros está muito fácil. Eu vou fazer um negócio chamado lógica para esses concurseiros ter que estudar alguma coisa. Não, não foi isso. Ou não foi o cara se acordando de manhã e falando assim, a vida do pessoal da matemática e da engenharia e dessas ciências mais analítica está muito fácil. Vamos criar mais uma nova área para lascar a vida desses caras. Bom, também não foi isso. Na verdade, essa lógica inicialmente foi criada como uma tentativa de tentar fazer uma formalização matemática da teoria da prova matemática. Ou seja, olha só, usando esse conjunto de relações de equivalências, eles chegam de uma afirmação e mostram que outra afirmação é equivalente. Se eles sabem que essa afirmação é verdade, então eles estão dizendo que essa afirmação também é verdadeira. Tá? Eles saíram daqui usando essas equivalências, essas deduções, para poderem chegar aqui. Tá bom? Foi isso que eles fizeram. Certo? E isso é muito legal. Então eles falaram assim: bom, agora que eu estou com isso daqui, vamos fazer o seguinte: vamos criar um código de computador, certo? Que ele vai fazer o seguinte: ele vai partir de um conjunto de coisas que ele sabe que é verdade, que são chamados axiomas, e eles vão sair fazendo todas essas combinações possíveis, e toda vez ele vai sair checando se você chegou em algum resultado interessante. E aí eles falou assim, bom, eu acho que com isso a gente consegue provar, dado tempo suficiente, todas as respostas matemáticas do universo. Bacana, né? A ideia que veio por trás disso. Pergunta: deu certo? Existe algum computador, existe algum computador em algum lugar do mundo que nesse exato momento está fazendo isso, tentando encontrar todas as respostas de todos os problemas em abertos que a gente tem? Pode ser que tenha, não sei, mas não acredito que ele vai encontrar todas. Wesley, eu estou disponibilizando geralmente os slides no Google Scholar. Você não consegue acessar lá? Ah, tá. Bom, você pode tentar me mandar e-mail e eu posso tentar ver se eu consigo te incluir. Não sei se dá para fazer isso. Mas eu posso tentar fazer isso também, de disponibilizar no Cigar, porque é muito mais prático disponibilizar lá no Classroom. Mas enfim, eu vou tentar, tá bom? Mande e-mail para mim, por gentileza. Então, Evandro, o primeiro feeling é: por que não, cara? Olha só, me dá um problema matemático. A gente conversou sobre o problema dos primos gêmeos. Tá aí, é um problema simples. Simples assim, de se explicar. Pergunta: por que de repente esse programa de computador que eu tô te falando não vai encontrar essa resposta um dia? É isso que eu tô te falando. Eu vou te dar um conjunto de axiomas que eu sei que são verdades. Daí, usando essas leis que a gente viu, não só elas, mas todas as consequências delas, a gente vai tentar encontrar todas as provas matemáticas, em particular essa dos primos gêmeos. O que é que garante que ele não vai te dar uma sequência de passos de equivalência
em que no final o que ele vai obter equivale a dizer existem infinitos números primos gêmeos. Para mim, intuitivamente, parece que isso é factível, não parece, não? Quer dizer, eu não sei se é factível em tempo computacional viável. É verdade. É verdade. Eu não sei se é factível em tempo computacional viável. Pode ser que dure uma eternidade. Mas parece que dá certo. Então, não. De fato, todos é muito forte. Eu estava só tentando contrapor. Não sei se é o caso dos primos gêmeos, mas Gödel. Inclusive, eu vi esses vídeos essa semana. Posso até mandar para vocês. Não sei se eu tive essa discussão com vocês do vídeo. Foi nessa aula que eu falei desse vídeo que eu achei? Acho que não. Mas certamente eu tive com algum de vocês em alguma aula. Tá, eu posso fornecer depois esse vídeo daqui a pouco. Ele fala exatamente isso. Ele argumenta que não importa o sistema, o conjunto de verdades iniciais que você assuma, as suas premissas, vão existir perguntas que serão impossíveis de se responder, mesmo elas sendo verdade. Então, por exemplo, pode ser que exista infinitos números primos gêmeos, como a gente acredita que existe. Mas pode ser que, utilizando todo o conceito matemático que a gente tem atualmente, a gente nunca vá conseguir, com a nossa matemática hoje, provar que de fato existem infinitos números primos gêmeos. Uh, não necessariamente, Robson. Os problemas não computáveis, eles são mais relacionados à máquina de Turing, essas coisas. Esses problemas, eles estão mais relacionados com a matemática em si mesmo. Tipo, tem muita coisa da matemática que não é computável. Mas ainda assim, dentro daquela teoria, vão ter problemas que não se sabe a resposta, não vai ser possível responder. Entendeu? Deixa eu pegar aqui o vídeo rapidinho. Tá aqui o vídeo. Aqui o vídeo, vou mandar o link para vocês, tá? No coisa. Aqui nesse vídeo tem algo muito legal, que ele fala sobre Turing Machine, ele fala sobre tudo. Ele mostra, na verdade, que a matemática tem um defeito. E esse defeito existe um conjunto de coisas que não vão ser possíveis responder, tá bom? E nesse vídeo, ele fala da máquina de Turing também, que para quem não sabe, que vocês deveriam saber, a máquina de Turing, basicamente, é a ideia por trás do computador moderno que a gente tem hoje, tá? Então, uma máquina de Turing é dita Turing completa se ela consegue executar qualquer conjunto de comandos com algumas especificações, que eu não vou entrar em detalhes, e em particular, uma máquina Turing completa se ela consegue executar outra máquina de Turing completa dentro dela. Então, toda máquina de Turing consegue simular uma máquina de Turing. Ou seja, todo computador consegue simular um computador. E a gente sabe disso, que a gente trabalha com isso diariamente. O que é interessante sobre isso é o que pode ser Turing completo. E, por exemplo, eu até dei esse exemplo em alguma aula, mas posso repetir. Quem é que sabe o que é o jogo da vida? Quem não sabe o que é o jogo da vida? Acho que a pergunta mais correta é essa.
André Vera, você não sabe? Pronto, Wesley não sabe, eu acho que sei, mas não lembro muito bem. Tá, então eu vou explicar rapidamente o que é o jogo da vida. Na verdade, eu acho que ele tem até um exemplo aqui. Pronto, ó. Tá aqui. Ah, que maravilha. Ele tem um exemplo aqui, ó. Ó, o jogo da vida, ele vai mostrar. Vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo? Não, tá. É em inglês também, tá? Eu vou explicar para vocês. Vocês têm uma grid, que é isso daqui, que ela é infinita, tá bom? Inicialmente, vocês vão fornecer uma configuração para essa grid. A configuração é o quê? Tá pintado o quadradinho ou o quadradinho está apagado. Se o quadradinho estiver pintado, a gente vai dizer que ele está vivo. Se o quadradinho estiver apagado, a gente vai dizer que ele está morto. Daí ele tem duas regras, basicamente. A primeira regra diz o seguinte. Deixa ele chegar na parte que interessa. Eu também não estou ouvindo o áudio, não. A primeira regra diz o seguinte. Se um quadrado morto tiver 3 quadrados, exatamente 3, não é mais, não é menos, é exatamente 3 quadrados vivos ao redor dele, então ele fica vivo. Porém, se um quadrado tiver menos que um cara vivo ao redor dele, ou seja, um cara vivo ou 0 cara vivo, tiver um cara vivo ou 0 cara vivo, tá? Ele morre. No caso, se ele também tiver mais do que 4, tá? Ele também morre. Então, um quadrado, ele morre se tiver no máximo 1 e mais que 4. Ele só vai permanecer vivo para a próxima iteração se ele tiver 2 caras vivos ao redor dele, que é o caso desse quadrado, ou ele tiver 3 caras vivos ao redor dele, que seria o caso de, bom, não tem nenhum quadrado vivo com exatamente 3. Mas somente nessas duas situações ele ficaria vivo, tá? Então só tem essas duas regras. Ele vive se tiver exatamente 3 vivos ao redor dele, e ele morre se tiver no máximo 1 ou mais que 4. Tá bom? Vocês entenderam as duas regras? Tá, eu vou repetir para quem não entendeu. Gabriel, o jogo, o programa funciona por iterações. A cada iteração, cada quadrado vai decidir se para a próxima iteração ele vai estar vivo ou vai estar morto. Para decidir se ele vai estar vivo ou vai estar morto, ele olha ao redor dele. Se ele tiver esse quadrado aqui, por exemplo, ó, bem aqui, ele está morto e ele tem exatamente 1, 2, 3 caras ao redor dele. Então, na próxima iteração, ele vai ficar vivo. Então, na próxima iteração, ele vai ficar branco. Já esse quadrado aqui, cadê? Esse aqui, ele tem 1, 2, 3, 4. Na próxima iteração, ele morre. Então, tem pelo menos 4. Ele tem 4, 5, 6 quadrados vivos ao redor, ou até 8, que é o máximo que pode ter. 8 quadrados vivos ao redor dele, ele morre. Certo? Bom, se ele tiver no máximo 1, ou seja, se ele tiver 0 ou 1, ele morre. Então, a cada iteração, cada quadrado decide. Qual é a coisa interessante sobre esse programa, sobre essa ideia? É a seguinte, com essas duas regrinhas, certo? Você pode sair executando o negócio indefinidamente. Ele pode convergir, deixa ele botar aqui, ó. Aqui ele convergiu. Se você olhar só para esse pedaço aqui, ele pode durar infinitas iterações, porque esse tem exatamente 2, esse tem exatamente 2, esse tem exatamente 2, então ele nunca vai morrer, nenhum cara ao redor dele vai ressuscitar. Mas ele é afetado porque um cara de fora vem, ó, e afeta ele. E ele pode simplesmente desaparecer como aconteceu. Entendeu? Então isso aqui é o jogo da vida. Você pode deixar ele executando e ver, e fazer a seguinte pergunta: ele vai convergir um dia?
Será que vai ter algum dia que ele vai estar executando e ele simplesmente vai estabilizar? Como esse caso, nunca mais ele vai funcionar? Ou será que ele vai ficar executando e de repente, ó, está estabilizado também? Ou será que ele vai ficar executando até que um dia simplesmente ele se apague? Por exemplo, acho que esse daí é um que se apaga. Pronto, ó. Certo? Então a grande pergunta é essa: ele vai executar até se apagar ou um dia ele vai convergir? Responder essa pergunta é impossível, independente da configuração inicial que eu lhe dou. Existem configurações iniciais que, quando eu lhe der, saltam aos olhos e essa você sabe responder. De forma geral, existe uma forma de, dado uma configuração inicial, você decidir se ela vai convergir ou não? Então, essa pergunta não dá para responder. Tá bom? O que é interessante? O interessante é que esse joguinho, ele é uma máquina de Turing completa. Esse joguinho, apenas com essas regras, ele pode simular o teu computador de mesa. Ele pode simular o teu celular. Ele pode simular ele mesmo. Você pode fazer ele executar ele mesmo. E no final, é isso que é mais interessante. Ele mostra aqui, no final, ele mostra aqui exatamente uma simulação dele, na qual ele simula ele mesmo. Olha só. Vou dar o zoom aqui para vocês verem. Ó, no final, ele mostra aqui. Avança, cretino. Ó, isso aqui é o joguinho. Eles deram uma configuração inicial do joguinho, certo? E aí, olha só, aqui é o joguinho. Eles deram a configuração inicial do joguinho. Aí ele vai começar a dar o zoom, ó. Ele vai mostrar que essa configuração inicial que eles deram do joguinho, na verdade, é uma configuração tal que, na prática, ele está simulando ele mesmo, só que de forma ampliada. Tá? Então, esse simples joguinho, ele tem a capacidade de simular qualquer outra máquina Turing completa. Inclusive ele mesmo, tá? Então, bom, vamos voltar. Esse vídeo é muito legal, mandei o link, vocês podem ver depois com calma. Esse é o grande espírito por trás disso daqui. Essa lógica vem simplesmente para tentar mostrar, para tentar, na verdade, obter todas as provas matemáticas através de um mecanismo. E ela falha por conta disso, mas ela não se desperdiça. Porque a nossa matemática que a gente faz, ela é baseada nesse processo. A gente tem um conjunto de premissas e a partir dessas premissas nós fazemos relações de equivalência. Isso é o que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Vocês vão identificar quais são as premissas que o cara está fazendo na demonstração dele, verificar se as premissas deles são consistentes, ou seja, se de fato aquelas premissas que eles estão assumindo é verdade. Vocês também vão analisar se todas as premissas estão listadas ou existe alguma premissa que o cara está assumindo ali fortemente, que não é uma premissa, como é que eu falo? Que não é uma premissa óbvia, certo? E ele não listou. Por exemplo, eu não preciso dizer toda vez que todo número par é da forma 2 vezes k, certo? E, portanto, ele é divisível por 2. Eu posso simplesmente falar, esse número é par, divide ele por 2. Então, eu assumi uma premissa verdadeira, que foi todo número par é divisível por 2. Que não é uma premissa, é um resultado de um conjunto de premissas, mas, bom, nesse caso é uma premissa. Eu não precisei explicitar essa premissa, porque essa premissa, ela é óbvia. Mas, se no meio do trabalho eu chegasse para você, ó, eu tenho uma equação do 15º grau e falasse assim para vocês,
e usando e calculando ela, a gente obtém que ela é equivalente a uma equação de Fourier blá. Ele está assumindo a premissa que é a equivalência daquela equação com a equação de Fourier que ele vai usar depois. Mas é um salto tão grande, uma premissa tão obscura, que tão pouca gente conhece, que tem que estar lá. O cara tem que explicitar isso. Tá bom? Então, o trabalho de vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar a demonstração dos amiguinhos, vão ler, vão verificar a clareza da demonstração dos amiguinhos, e aí vocês vão identificar quais foram as premissas que eles não justificaram, tá? Vão analisar as consistências, aquela premissa que ele está assumindo que é verdade de verdade? Ou é verdade só para esse caso particular? Tá bom? Eu vou falar um pouco mais desse trabalho no textozinho que eu vou mandar para vocês junto com o trabalho. Quem tiver dúvida pode estar sempre me procurando. Bom, mas até agora, esse universo está muito simples. O que acontece? Por exemplo, as nossas premissas geralmente é assim, ó, 7 é primo. 5 é primo. 12 não é primo. 11 é primo. 17 é primo. Olha só, eu estou aproveitando sempre o mesmo predicado e mudando o número. Então, a gente pode escrever isso como sendo x é um número primo. Certo? Isso é uma premissa. Só que aqui a gente tem um problema agora. A gente está definindo x como sendo uma coisa que varia, que é uma variável. Então, dependendo do valor de x, essa premissa pode ser verdade ou pode ser falsa. Tá? Então, quando esse tipo de coisa acontecer, a gente diz que x é uma variável, tá bom? E, em particular, eu chamo essa premissa de P de x, onde ela depende de x. Repare que agora essa premissa, ela pode ser verdadeira ou falsa. Ela só depende de quem é o nosso x. Por exemplo, se eu digo que x é 3, essa premissa se torna verdade, certo? 3 é primo? É primo, então é verdade. Se eu digo que x é um número que não é primo, sei lá, 4, a premissa se torna falsa, porque 4 é primo? Não. Então a premissa se tornou uma premissa falsa. Certo? Então, a gente define x como sendo uma variável. E uma variável, bom, uma variável, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas ainda. Uma variável, você tem que definir o conjunto dela sempre de forma explícita. Quer dizer, pode ser de forma implícita quando é clara pelo contexto, mas em geral você tem que especificar de quem você está falando, tá bom? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está falando dos números inteiros, não faz naturais. Não faz muito sentido a gente falar de números racionais como primaridade, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conjunto, que ele tem uma atenção especial daqui a pouco. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos reescrever esse cara aqui de forma lógica, tá? Eu posso escolher P de x como sendo a premissa x é primo. Eu posso escolher a de x como sendo x é primo, que é essa primeira premissa, aí eu tenho ou y ou z é divisível por coisa. Eu vou escolher, então vai ser duas. Eu vou escolher AXY como sendo a premissa x é divisível por W, por Y. Certo? Então, como é que eu faço isso daqui? Isso daqui vira P de x é primo e... Professor, Oi. não é y que é divisível por x, não? No que ele está dizendo aí? Tanto faz. Se eu trocar y por x, se torna que y é divisível por x. Isso aqui é uma premissa que depende de duas variáveis. É só você fornecer as variáveis. Que é o que eu vou fazer agora. Isso está dizendo que i
ou y é divisível por x, então a gente tem que ou y é divisível por x, ou z é divisível por x. Entendeu, Gabriel? A premissa depende de duas variáveis. A ordem que eu coloco as variáveis afeta o significado. Certo? Então eu posso escrever isso daqui. Professor, eu não quero escrever assim. Eu não gostei dessas variáveis. Tá, então como é que você quer escrever, jovem rapaz? Aí você fala, professor, eu quero escrever que a gente estava fazendo antes. B é igual a x é primo. C é y é divisível por x. Olha letra linda. Bem que vocês estão me escutando falar. E D é Z é divisível botei com Z divisível, olha, mas 3 sabacu. Divisível por x. Pronto. Então a gente tem essas três premissas agora e a nossa expressão se torna B, I, C ou D. Beleza. Qual o problema daqui? O problema daqui é que a gente perde as variáveis, certo? A gente perde o controle sobre as variáveis e não só isso. Repara que a premissa C ela está relacionada com a premissa D. Essa forma de escrever as duas premissas, você perde essa informação. Tá? Então é importante que vocês tenham essa definição de premissas que dependem de variáveis por conta disso. Tá bom? Beleza? Então vamos dar continuidade. Bom, agora a gente vai classificar as variáveis. Existem dois tipos de variáveis. A limitada, certo? E a variável livre. A variável é dito livre, certo? Se o fato de você alterar ela na sua história pode alterar potencialmente a valoração da sua premissa, certo? Ironicamente. Enquanto ela é limitada, tá bom? Quando ela simplesmente não altera, não faz diferença. Por exemplo, eu vou usar a notação de conjuntos, que eu acho que a notação de conjuntos ela é melhor para isso. Inclusive a notação que o livro usa. A premissa pergunta simples. Y pertence a esse conjunto? Tá? Qual é a premissa? Isso é verdadeiro ou é falso? Se y for 3, isso é verdadeiro. Se y for 4, isso daqui é falso. Certo? Então, alterar o valor de y altera o significado dessa premissa. Então, essa variável aqui, ela é dita livre. Enquanto o W está sendo utilizado dentro da definição do conjunto. Se eu dissesse que trocasse o W por Z e alterar o significado da premissa, não. Se eu trocar o W por J e alterar o significado da premissa, não. Se eu alterar o W por alfa e alterar o significado da premissa, não. Então, essa variável aqui, ela é dita limitada. A grande forma de você saber isso, tá, de forma melhor, é simplesmente você fazer o seguinte: qual é o significado explícito dessa função, dessa premissa? O significado explícito dessa premissa é, vamos escrever ela de forma verbal, y ao quadrado é menor do que 9? É essa que isso aqui está falando. Certo? Então, repara que o W desapareceu.
Quem é que conseguiu ir para o final? O y. Então, uma vez que eu verbalizei isso daqui dentro da definição, o que sobrou é uma variável livre. Ela pode ser o que eu quiser. Por isso que ela é livre. E dependendo do que ela é, ela pode alterar a valoração da nossa premissa. Certo? Entendeu a diferença? Bom, aqui eu vou abrir um parênteses importante para vocês. Tem uma seção inteira do livro, eu acho que é a seção 1.3 ou é 1.4, no qual ele só fala de conjuntos. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida nessa seção. Por quê? Porque essa seção ele traz uma discussão sobre conjuntos muito bacana, que não é uma discussão que eu acho que é muito foco que a gente está fazendo aqui. Mas ele traz uma discussão muito interessante. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam essa seção 1.3 ou 1.4. É uma das duas, que é só sobre conjuntos, tá bom? Eles fazem toda a análise de conjuntos utilizando os conceitos de lógica. Então, ele define lá como é que você define um conjunto, ele define a forma de definição de conjunto explícita, a forma de definição de conjunto como essa característica que a gente tem aqui, certo? E por aí vai, tá? Bom, por fim, fixada uma premissa, a gente define como sendo o seu conjunto verdade o conjunto de todos os possíveis valores da sua variável que torna aquela sua premissa verdadeira, certo? Aqui, de novo, a gente está falando, a gente está tomando os valores da variável dentro de um conjunto U, onde esse conjunto é chamado de universo do discurso, ou domínio de quantificação, ou domínio de discurso. Eu gosto mais dessa última forma, domínio de discurso. Mas em inglês, o universo de discurso fica melhor, tá? Então, o conjunto verdade de uma premissa, ela está sempre amarrada a quem é esse conjunto que você está pegando e quais os valores que ele se torna. Eu vi a pergunta do Gabriel, me atrapalhou. Peraí. Que ele se torna verdade. Gabriel, o livro é aquele livro que se tu der uma olhada no Siga, as primeiras notícias, How to Prove It, tá lá, tá direitinho uma referência bibliográfica dele. Bom, acho que se tu olhar no LiveGym, se eu não me engano, tem ele para baixar também. Inclusive as versões atuais. Em PDF, ou e-book, ou EPUB. O que você preferir. Viva a ciência livre. Então, agora deixa eu reparar o fio da meada. Tá, então, por exemplo, vamos ver um exemplo, certo? Se a tua premissa é a seguinte, x é primo. Quem é, certo? Melhor. X é par. Essa é a tua premissa. Quem é o conjunto, certo? Verdade dessa premissa. O conjunto verdade dessa premissa é o conjunto de todos os números pares, certo? Então, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e por aí vai. Bom, mas eu poderia estar perguntando para você, e se eu tomar o conjunto universo como sendo os naturais? Então, o teu conjunto verdade vai ser mais ou menos 2, agora você considera zero. Mais ou menos 2, perdão. 2, 4, 6. Então, olha só. Alterou o conjunto universo, o conjunto verdade altera. Tá bom? O conjunto universo, ele pode alterar só de tal forma explícita, assim, de um conjunto para o outro? Em geral, sim, mas a definição do seu conjunto, ela é arbitrária. Por exemplo, eu poderia dizer, eu quero que o meu conjunto U seja o conjunto de todos os números primos.
primos. Bom, qual seria o nosso conjunto verdade agora? O 2. É o único número primo que é par. Tá certo? Eu poderia também restringir o nosso conjunto universo para esse conjunto aqui, ó. E por aí vai. Quem é o nosso conjunto verdade? Vazio. Não existe um número par que seja ímpar. Ou melhor, não existe um número ímpar que seja par. Tá certo? Ficou claro para vocês o que é o conjunto universo, o que é o conjunto verdade? Em geral, como é que funciona a prova matemática? A prova matemática é, você começa com uma afirmação, uma premissa que você quer mostrar que é verdadeira, tá? Então, você quer mostrar, por exemplo, que ela é verdadeira. Geralmente, grande maioria delas depende de uma variável ou mais. Então, você vai fazer uma sequência de equivalências na qual você não altera, tá? O conjunto universo, uma vez que você está falando que ela é válida para aqueles conjuntos, tá bom? Por exemplo, se a tua premissa é x é par, se eu tiver isso daqui, aquelas regras, leis que a gente aprendeu lá no começo, ainda é verdade para cá. Tá? A gente agora só tem variáveis, mas elas ainda são aplicáveis. Você pode sair fazendo tudo aquilo que a gente fez no começo para cá também. Beleza? Tá todo mundo bem? Todo mundo entendeu bem até agora? Aconselho fortemente a leitura do primeiro capítulo daquele livro. Não é uma leitura difícil. É muito, inclusive, muito mais fácil do que a leitura da introdução, por incrível que pareça, para que vocês entendam um pouco melhor essa prova, tá bom? Bom, a aula de hoje eu falei que era rapidinho, era 2 palitos, é só essa discussãozinha. Eu vou estar divulgando os slides de alguma forma pelo Google Escolar, ou talvez pelo Siga para o nosso amigo poder acessar. E qualquer pergunta, vocês podem estar me procurando no WhatsApp, nos grupos, o canal que vocês acharem melhor. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, gente, bom fim de semana, bom resto de semana, até semana que vem, beleza? Na semana eu subo o trabalho de vocês. Abração! Se cuidem!